bênção do povo. Deus, uma gloriosa paz do Senhor. Amém. A gente falou sobre misericórdia e hoje sobre misericordioso. Aleluia. Alguns pontos e a palavra de Deus em Gênesis. O pastor entrou em Gênesis, a gente vai começando também em Gênesis, capítulo 19 e o versículo 16. Amém? Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram fora da cidade. Amém? Oremos. Seu Deus, Pai que está no céu, mais uma vez, Senhor, estou aqui na Tua presença, como servo, a qual, meu Pai, precisamos do alimento da Tua palavra. Utiliza o Teu servo, meu Pai, como canal ligado ao Teu trono da graça. E se cometi algum erro, Senhor, me perdoe, me purifique, para que esse canal possa descer água cristalina, Senhor, para alimentar cada um de nós. É isso que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Aleluia. Quando nós se prostramos diante de Deus, Ele ouve e Ele nos traz algo que nós não merecemos. Ele é misericordioso em atender as nossas orações. Aleluia. Abraão começou a falar: se naquela cidade tiver 40 pessoas, tu irás destruir? Ele: não, por causa dos 40 não. Mas Abraão começou a entender que não tinha 40, aí foi diminuindo 30, 20, 10, 5, e Deus diz: olha, vai pegar o teu sobrinho, porque o Senhor irá destruir Sodoma e Gomorra. E Deus envia o anjo naquele lugar, a qual Ló e sua família ainda estavam apegados às coisas. De ponto que você vai ver nesse versículo, ele porém demorava. Era para sair apressadamente, porque algo ia acontecer que não tinha acontecido naquela cidade. Assim também será na vinda do Filho do Homem. É preciso acontecer tudo que está acontecendo e algo mais que vai acontecer. O esfriamento da gente, o enfraquecimento do povo de Deus, os terremotos, as guerras, as assolações, de uma forma de uma pessoa assaltar uma mulher grávida, colocar o revólver em cima de sua barriga e não está mais nem temendo a nada. Então as coisas estão cada vez piores, mas aí a gente se agarra na palavra que o Senhor diz que livra os dele, porque Ele é misericordioso. Aleluia. Então aqui Deus tira a sua família. A gente vai ver lá na frente que a mulher de Ló olha para trás e vira estrado de sal, e depois Abraão vem e pega os anjos queriam levar ele para o monte, e ele foi querendo ficar em uma cidade próxima, a qual depois
ele sai e vai para o monte. Então, às vezes a gente quer ir de encontro à vontade de Deus. E às vezes a gente paga uns preços. Um dos preços que ele pagou foi perder a sua esposa e virar estalta, porque ainda estava apegada às coisas do mundo, às coisas de lá de Sodoma e Gomorra. Quando buscamos de todo o coração, aí Deus será misericordioso conosco. Deuteronômio capítulo 4, e versículo 29 ao 31. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 29 ao 31, que diz a palavra do Senhor. Então dali buscará o Senhor teu Deus e achará, quando buscares de todo o teu coração e toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, todas essas coisas te alcançarão. Então, no fim de dias, te virará para o Senhor teu Deus e ouvirá a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, e nem te destruirá, e nem esquecerá do concerto que jurou aos teus pais. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele pode até tardar, mas Ele tardar no sentido de que eu e você quer que Deus faça de acordo com a nossa vontade, achando que estamos precisando para agora e para o momento. Porque quando é para agora, Deus faz. Mas quando é para daqui uns dias, daqui uns anos, Ele vai fazer, porque Ele é misericordioso. Então, quando a gente buscar de todo o seu coração, dali buscar o Senhor teu Deus e achará, quando buscar de todo o coração. Talvez eu e você não esteja buscando de todo o coração. Ana estava no momento que não tinha mais palavra, mas de todo o coração ela se rasgou diante de Deus, e Deus foi misericordioso com ela, e assim também será conosco. Terceiro ponto: se nós se convertermos a Ele, Ele é misericordioso. 2 Crônicas, capítulo 30, e o versículo 9. Capítulo 30 e o versículo 9, que diz a palavra do Senhor: porque em vós, convertendo ao Senhor, o vosso irmão e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram ao cativo, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterem a Ele. Aleluia, glória a Deus. Ezequiel aqui ele começa a dizer para o povo que Deus ele era misericordioso, mas era preciso que o povo se convertesse de todos os erros que estava cometendo, de toda a idolatria, de toda a falha. Vai chegar um momento que haverá a unificação de todas as igrejas, e pessoas vão acabar sendo iludidas por essa unificação, e essas pessoas vão ser iludidas porque não estará preparada dentro da palavra. Mas aquele que tiver dentro da palavra de Deus, esses sim vão alcançar a misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso. Então é preciso cada vez mais a gente se aprofundar dentro da palavra, para não fazer como o povo de Israel. Era Deus fazendo milagre, e cada vez mais o povo se desviando, e cada vez mais o povo indo
para caminhos distantes da presença do Senhor. Mas toda vez, pela promessa que Deus fez a Abraão, ele sempre levantava um profeta, sempre levantava alguém para alertar a igreja daquele tempo e para trazer o povo para Deus. Assim Deus faz em nossas vidas também. Devemos rasgar o nosso coração diante do Senhor. Joel capítulo 2 e o versículo 13. Joel capítulo 2 Oséias, depois de Oséias vem Joel, capítulo 2 e o versículo 13, que diz a palavra do Senhor: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Muitas vezes tem versículo na Bíblia que Deus não se arrepende, mas aí quando o mal vem sobre a vida de cada um de nós, Deus, Ele interfere de uma forma e evita que o mal chegue, como foi na vida de Ló, como foi na vida de vários servos de Deus, quando nós rasgamos o coração, porque o judeu tinha um costume, até hoje tem, né, de rasgar-se as vestes quando acontecia algo na sua vida, quando ele passava pela situação, como já a gente vai ver, e vários servos. O sacerdote quis rasgar quando Jesus fala que é o Messias, e começa a mostrar os sinais, as coisas, ele ali rasga de uma forma como se fosse humilhação. Mas a maior humilhação, para que Deus possa ser misericordioso com nós, é rasgarmos o nosso coração diante dele. Mas às vezes a gente vai rasgar o nosso coração diante de várias pessoas que não podem resolver. Porque quando eu rasgo diante do meu pastor, eu preciso de uma ajuda espiritual e de um aconselhamento. Mas o aconselhamento do pastor é para que eu me rasgue também diante de Deus. Então não tem para onde eu ir. Se eu vou para um irmão, vou para um pastor, o caminho é rasgar diante de Deus. O pastor, o irmão, o amigo, ele vai ajudar com aquele momento que eu e você está passando também, para se rasgar diante de Deus, para que Deus possa atender a nossa súplica. Aleluia, glória a Deus. Deus ensina a Jonas a ter que ele, para que ele pregue de Deus, um Deus de misericórdia, e também viva a misericórdia de Deus. Jonas capítulo 4 e o versículo 2. Alguém achou? Jonas 4:2. Amém? E orou o Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni fugindo para Tarso.
pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, que te arrependes do mal. Jonas sabia que a cidade de Nínive era uma cidade de homens maus, que não temia Deus. E Jonas vai, ele foge para Nínive, e você vai ver lá na frente que ele corre para um local que Deus permite nascer uma árvore que cresce ali, e começa a ter uma sombra, e ele começa a dormir. Às vezes a gente começa a dormir em casa, começa a parar na caminhada e começa a acontecer coisas. Deus manda a gente buscar, Deus nos chama, e às vezes a gente se acomoda como Jonas, porque a gente não quer levar a misericórdia de Deus para aqueles que precisam de Deus. Então Jonas sabia que Deus era longânimo, benigno, sabia que ele era misericordioso e se arrepender do mal, mas para a vida dele, e não para aquela multidão que estava em Nínive. E ele correu, a Bíblia diz que ele correu para Tarso, e ele fugiu. A gente sabe depois que ele vai tomar fato, depois até aprender que o Deus misericordioso tinha um plano através da vida dele para salvar a cidade de Nínive. Sabemos que quando Jonas chega naquela cidade e começa a levar a palavra de Deus, pessoas se convertem a Deus, porque Deus, ele é misericordioso. Jonas queria que Deus aplicasse a misericórdia nele, só nele, mas naquele povo não queria. E às vezes nós, por nós estarmos acomodados de não ir ao campo, de não ir buscar as vidas que estão aí fora, a gente está deixando de dar aquilo que Deus deu em nossas vidas, que foi a misericórdia. Ele foi misericordioso conosco, e nós também temos que ser misericordiosos com aqueles que estão perecendo aí no mundo. Aleluia, glória a Deus. Em Mateus capítulo 5 e o versículo 7, capítulo 5 e o versículo 7, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, se nós formos misericordiosos com aquele que está falhando dentro da casa de Deus, ou aquele que está falhando lá fora, e ajudarmos, nós também alcançaremos a misericórdia. Porque se nós não fizermos isso, de forma nenhuma a gente vai alcançar a misericórdia de Deus. É mais fácil pegar esse Tiago, que é um cabo bom, que não faz, não dá dor de cabeça, mas pegar um irmão Maurício, uma pessoa que esquenta a orelha, e a gente agir com misericórdia com aquela pessoa, isso se torna difícil. Mas só podemos alcançar se nós tratar também as pessoas com misericórdia. É assim que poderemos receber a misericórdia de Deus. Ensinar a ser misericordioso, em Lucas capítulo 6 e o versículo 36. Lucas 6 e 36, e diz a palavra do Senhor: sede, pois, misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Jesus aqui ensina a amar o inimigo. Ele começa a falar diversas formas, oferecer também a outra face, porque às vezes a gente, rapaz, se me der de um lado, eu vou dar R$5, eu vou
a gente às vezes somos muito falhos, mas aí que Jesus começa a ensinar que devemos ser também misericordiosos para com todos, assim como o Pai é misericordioso conosco, para que eu e você possa vencer e ter assim a vida eterna. Ele foi tentado para padecer e foi misericordioso conosco, para socorrer a quem é tentado como sumo sacerdote e ovelha. Hebreus capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 18, para que a gente possa encerrar. Hebreus capítulo 2, o versículo 1 até o versículo 18. Cristo, como Filho do homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo, compassivo. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu, Hebreus capítulo 2, do versículo 1 até o 18. Versículo 2: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e todas transgressões e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começamos a ser anunciado pelo Senhor? Foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram, testificado também Deus com ele por sinais, milagres e várias maravilhas, os dons espirituais santos distribuídos por sua vontade, porque não foi os anjos que sujeitou ao mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou, alguém dizendo que o homem para que dele te lembre, ou o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória, honra, coroaste, constituísse sobre as obras da tua mão. Todas as coisas lhe são sujeitas debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos de todas as coisas e lhe esteja sujeita. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que for feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele, para que são todas as coisas mediante que tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação dele, porque assim que santifica, como os que são santificados, são todos de um só, por cuja causa não se envergonha e lhe chama irmão, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui, a mim, aos filhos de Deus me deu, visto que os filhos participam da carne e do sangue. Também ele participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo, e livraste todos os que, com medo da morte, estava por toda a vida sujeito à servidão, porque na verdade ele lutou
tomou os anjos, mas tornou a descendência de Abraão, pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aleluia. Ele não deu ao anjo o direito de morrer por nós, mas ele se humilhou de uma forma a ser menor que os anjos, para que pudesse morrer, para ser misericordioso, para que quando nós fôssemos tentados, e a gente pudesse entender, como o Tiago diz, aquele que é tentado de Deus, diga que não é tentado, porque nós somos tentados nas nossas próprias concupiscências, nos nossos próprios desejos, mas quando vir a tentação, o Senhor dará o escape. Aleluia. Então aqui fala, Paulo começa a relatar que toda vez que nós somos tentados, ele pode socorrer aos que são tentados, porque ele morreu por nossas vidas, ele passou pela tentação e venceu, para que eu e você pudesse vencer, para que eu e você pudesse alcançar a misericórdia de Deus, porque ele é misericordioso para nos livrar. Mas é preciso que eu e você possa atentar e entender que toda vez que falhamos, precisamos chegar diante de Deus e pedir misericórdia dele, e prosseguir, fazer como Davi, que quando falhou, pediu para que caísse na mão de Deus, porque ele era misericordioso. Aleluia. Às vezes estamos em lutas, mas às vezes a gente se prostramos diante da luta, mas quando nós se prostramos diante de Deus e pedimos a Ele a misericórdia, nós alcançaremos a misericórdia, porque Ele é misericordioso em nossas vidas, para nos guardar e nos livrar até a sua volta. Que Deus abençoe. Agradeço a Deus por Ele ter dado uma profundeza nesses dois temas, sobre misericórdia e misericordioso, e comecei a entender muito, às vezes, da minha falha, e às vezes de olhar hoje, como tem um hino, quando eu lembro quem eu era e quem eu sou, quando eu lembro que eu não valia nada, mesmo assim Ele me amou. É muito lindo esse hino. A gente não valia nada, mas mesmo assim, por ser misericordioso, Ele nos amou, Ele deu a vida para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Nosso pastor, faz a oração final.